Livro Sermões para a Quaresma e a Páscoa, de São João Maria Vianney. Segundo domingo da Páscoa. Sobre a Confissão Pascal. Nota do tradutor. O título original é Domingo de Quasimodo, ou Quasimodo, uma denominação mais usada nos países americanos de colonização espanhola, principalmente o Chile. O título é uma corruptela das primeiras palavras do introito deste dia, Quasimodo genit infantes, isto é, como as crianças recém-nascidas. Esse dia foi chamado pelos gregos de Dominica Nova, fazendo menção à nova vida dos recém-batizados, e de Dominica in Albis, por ser o último dia de uso da cor branca neste tempo litúrgico. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. João 6,4. Vede como chegou, e já se foi, meus irmãos, aquele tempo feliz em que tantos cristãos deixaram o pecado, livraram-se do demônio e arrebataram suas pobres almas das garras do inferno para se submeterem ao jugo suave e desejável do Salvador. Ah, quisera Deus que tivéssemos vindo ao mundo naqueles tempos felizes dos primeiros cristãos que esperavam aquele momento chegar com tão santa alegria. Ó dia cheio de beleza, ó dia de graça e saúde, em que te transformaste? Onde está aquela alegria celestial e sagrada que faz a felicidade dos filhos de Deus? Sim, irmãos, esse tempo de graça voltará para a nossa salvação ou para a nossa perdição. Será causa de nossa alegria se correspondermos às graças que naquele momento precioso nos são oferecidas, ou será razão de nossa perdição se não aproveitamos tais graças ou abusamos delas. Mas alguém dirá: que significa essa palavra Páscoa? Não sabes, irmão? Pois bem, escuta-me e saberás. Essa palavra significa trânsito, isto é, a saída da morte do pecado e a entrada na vida da graça. A respeito disso, vamos ver agora se vossa Páscoa foi boa e vai causar-vos tranquilidade espiritual, sobretudo a vós, gente presunçosa, que se limita a cumprir à risca o preceito, confessando e comungando somente uma vez por ano. 1. Por que motivo, meus irmãos, a Igreja estabeleceu o santo tempo da Quaresma? Para que nos preparemos, alguém responderá, para celebrar dignamente o santo tempo da Páscoa, no qual o bom Deus parece redobrar suas graças, estimulando mais e mais o arrependimento em nossas consciências, a fim de fazer-nos sair do pecado. Muito bem, meu irmão, é isso que te ensina o catecismo. Mas se eu perguntasse a um garoto que pecado cometem aqueles que não se lembram de celebrar assim a Páscoa, ele me responderia que cometem um pecado mortal. E se eu lhe indagasse, quantos pecados mortais são suficientes para ser condenado? Ele me afirmaria, um só é bastante para quem morre sem ter alcançado o perdão. Pois bem, que dizes disso tudo, amigo? Não celebraste a Páscoa? Não, tu me dirás. Pois já que não cumpriste o preceito, e isso é pecado mortal, serás condenado. Que achas disso, amigo? Não te importas? Pensarás contigo mesmo: ah, tens razão, padre. Estou condenado, mas não serei o único. Se o assunto não te importa, se dá no mesmo salvar-te ou condenar-te, não é de surpreender que te contentes com esses pequenos consolos. Se esperas mitigar teu sofrimento, contando que não estarás sozinho, não há por que preocupar-te mais. Pobre alma, que te parece a maneira de falar desse corpo de pecado, onde tens a desgraça de morar? Oh, quantas lágrimas irás derramar durante a eternidade! Oh, quantos gemidos! Oh, que uivos serão os teus em meio àquelas chamas, sem a esperança de sair jamais daqueles tormentos! Oh, desgraçado, custaste tanto a Jesus Cristo e te separaste dele para sempre. Por que, meus irmãos, deixaste de celebrar a Páscoa? Porque eu quis assim, alguém me dirá. Mas se morres nesse estado, serás condenado. Tanto pior. Então diga-me, crês que tens alma?
Ah, sei muito bem que a tenho. Acaso pensas então que depois da morte tudo terá acabado? Ah, pensarás contigo mesmo. Sei muito bem que nossas almas serão felizes ou desgraçadas, conforme tenham agido bem ou mal neste mundo. E o que pode torná-las desgraçadas? O pecado, tu me dirás. Se então te reconheces culpado de pecado, concluirei afirmando que estás condenado. Talvez vieste confessar-vos, meu filho, uma vez ou duas, mas paraste aí. E por quê? Porque não quiseste corrigir-te, já que preferes viver no pecado e condenar-te, a deixá-lo para seres salvo. Queres condenar-te? Pois bem, não te preocupes, serás condenado. E tu, minha irmã, deixaste passar o tempo pascal sem te confessares. Viveste em pecado durante a Quaresma e também durante a Páscoa. Por quê? Eis aqui a razão. Porque não tens religião. Porque perdeste a fé. Enfim, porque enquanto aguardas tua queda nas chamas eternas, só pensas em desfrutar um pouco o mundo. Um dia nos veremos, minha filha. Então contemplaremos teu desespero e tuas lágrimas. E te reconhecerei, pelo menos, assim o creio. Mas tu estarás perdida, e a culpa terá sido tua. Sim, meus irmãos, ponhamos um véu sobre tudo isso. Deixemos todas essas misérias ocultas nas trevas até o dia do juízo. Vamos examinar agora como são a confissão e a comunhão daqueles que se contentam em receber esses sacramentos uma vez por ano, e veremos se eles têm motivos suficientes para permanecer calmos. Se para fazer uma boa confissão, meu amigo, bastasse pedir perdão a Deus, declarar os pecados e praticar algumas penitências, o pecado, que a religião nos apresenta como um monstro, certamente não seria algo que nos assustaria tanto. E nada seria mais fácil que reparar a perda da graça de Deus e seguir o caminho que conduz ao céu. No momento, o próprio Jesus Cristo fala dele como algo extremamente difícil. Ouviu o que ele disse àquele jovem que lhe perguntou se haveria muitos que seriam salvos e se a estrada que leva ao céu era muito custosa e difícil. O que o Salvador responde? Oh, quão estreita é essa estrada! Oh, quão poucos são os que a seguem! Oh, quão poucos entre os que começam vão até o fim! De fato, meus irmãos, depois de terdes vivido um ano sem inquietação nem incômodo, ocupando-vos apenas com assuntos temporais, com vossa riqueza ou vossos prazeres, sem vos preocupardes com a correção de vossos defeitos, sem vos esforçardes por adquirir as virtudes que vos faltam, vireis apenas na quinzena da Páscoa, sempre o mais tarde possível, para contardes vossos pecados, como se tivesseis narrando uma história. Vós lereis algumas orações em um livro, ou as recitareis de memória por um tempo mais ou menos longo. E com isso acabou-se. Voltareis a vosso modo de vida normal, tornareis a fazer o que fazíeis, vivereis como sempre. Se éreis vistos nas tavernas e casas de jogos, sereis vistos nos mesmos lugares. Se éreis encontrados nos centros de dança, em tais lugares sereis novamente encontrados. E o mesmo podemos dizer sobre todo o resto. Na próxima Páscoa, repetireis o mesmo, e assim continuareis até a morte. Em outras palavras, o sacramento da penitência, no qual parece que Deus se esquece de sua justiça, para manifestar apenas sua misericórdia, nada mais será para vós que um jogo ou entretenimento. Vós entendeis muito bem, meus amados, que se vossas confissões não têm nada melhor que isso, podeis concluir com razão que elas valem nada, para não dizer outra coisa. 2. Mas para confirmar vossa convicção a esse respeito, examinemo-lo mais de perto. Para fazer uma boa confissão que possa reconciliar-nos com Deus, é preciso que detestemos nossos pecados de todo o coração. Não só pelo motivo de nos vermos obrigados a declarar ao sacerdote coisas que desejaríamos ocultar a nós mesmos, mas também pela dor de ter ofendido a um Deus tão bom, de ter permanecido tanto tempo em pecado, de ter desprezado todas aquelas graças pelas quais Ele nos induzia a sair da culpa. Isto é, meus irmãos,
o que deve fazer-nos derramar lágrimas e abalar nossos corações. Diga-me, amigo, se tivesses essa verdadeira dor, não te apressarias em reparar o mal que a causa e a colocar-te rapidamente na graça de Deus? Que faria um homem que, em um acesso de raiva, brigasse com seu amigo, mas, reconhecendo sua culpa, imediatamente se arrependesse? Não buscaria um modo de reconciliar-se? Se o amigo desse alguns passos nessa direção, ele não aproveitaria porventura a ocasião? Mas, se ao contrário, desprezasse todas as ocasiões propícias, não teríamos razão para afirmar que ele é indiferente a viver bem ou mal com aquela pessoa? A comparação é óbvia. Aquele que tem a desgraça de cair em pecado, seja por falta de consideração ou fraqueza, seja até por malícia, se tiver um verdadeiro remorso, poderá permanecer nesse estado por muito tempo? Não recorrerá logo ao sacramento da penitência? Ao contrário, se persevera um ano no pecado e vê com tristeza a chegada do santo tempo pascal, por que nele terá que confessar-se? Se longe de apresentar-se ante o santo tribunal no início da quaresma, para dispor de algum tempo para fazer penitência, e não passar tão subitamente do pecado à sagrada mesa, se não quer ouvir sobre confissão a não ser pela Páscoa, e ainda tenta adiá-la esperando a última quinzena, quando se apresentará com disposições semelhantes à de um criminoso que é levado à forca. Que significa tudo isso, meu amigo? Aqui está. Isso quer dizer que se o tempo pascal se estendesse até a Assunção, não te confessarias a não ser naquele dia. Ou, se o referido tempo não chegasse mais do que a cada 10 anos, apenas a cada 10 anos confessarias teus pecados. E, finalmente, se a Igreja não te impusesse tal preceito, não te confessarias até a hora da morte. O que achas disso, meu irmão? Isso não indica que não é a dor de ter ofendido a Deus que te leva a confessar, nem o amor de Deus que te leva a celebrar a Páscoa? Ah, já é um começo. Quem age assim, não o faz sem saber o porquê, tu me dirás. Ah, tu não sabes nada. Se te confessas, é por rotina, por hábito, para dizeres que cumpriste o preceito da Páscoa. Talvez, se quiseres ser honesto, tu me dirás que acrescentaste um pecado novo a teus pecados anteriores. Não é, portanto, o amor de Deus, nem o pesar de tê-lo ofendido, nem mesmo o desejo de levar uma vida mais cristã, o que te faz confessar e cumprir o preceito pascal. Eis aqui a prova. Se amasses Deus, cometerias, com tanta facilidade e até com tanto gosto, o pecado? Se tivesse horror ao pecado, que poderias aguentá-lo um ano inteiro em tua consciência? Se tivesses um verdadeiro desejo de levar uma vida mais cristã, não se observaria pelo menos uma pequena mudança em tua forma de viver? Não, meus irmãos, não quero tratar agora daqueles desgraçados que só declaram uma parte de seus pecados por medo de não poderem celebrar a Páscoa ou de serem mandados embora sem absolvição, talvez para cobrirem suas vidas vergonhosas com um selo de virtude. Os que se aproximam da sagrada mesa nesse estado vão consumar sua condenação. Entregarão seu Deus ao demônio e vomitarão suas malditas almas no inferno. Não, eu me atrevo a esperar que isso não ocorre convosco. No entanto, insistirei em afirmar-vos que as confissões anuais nada têm de tranquilizadoras. Talvez alguém me pergunte: que se deve fazer para que uma confissão seja boa? Queres saber, amigo? Eis aqui. Escuta-me e verás se vives ou não em segurança. Para que tua confissão mereça o perdão dos pecados, deve ser humilde e sincera, ser acompanhada de uma verdadeira dor, causada pela pena de ter ofendido a Deus, e não só pelas penas que o pecado merece, e que a dor seja seguida de um propósito firme de não pecar mais no futuro. Considerando isso, digo que é muito difícil encontrar todas essas disposições naqueles que só se confessam uma vez ao ano, e agora o confirmareis. O que é um cristão aos pés do sacerdote fazendo a confissão de seus pecados? É um pecador que vem com o coração contrito, de dor, e se ajoelha aos pés de seu Deus como um criminoso, diante de seu juiz,
para acusar a si mesmo e implorar seu perdão. Como se acusará? Eis aqui. Sou um criminoso indigno de que me chameis filho. Até agora, vivi de uma forma totalmente oposta ao que a religião me ordenava. Por tudo que se referia ao serviço de Deus, nada tive além de desdém. Os dias santos de festa e os domingos têm sido para mim dias de prazer e desordem. Ou, para dizer de uma vez, até agora nada fiz de útil. Estou perdido e condenado se Deus não tiver piedade de mim. Esses são, meus irmãos, os sentimentos de um cristão que tem horror ao pecado. Mas dizei-me, é assim que se acusam aqueles que acham pouco permanecer 12 meses em pecado e consideram que a Páscoa sempre chega cedo demais? Ah, meu Deus, vede com quanta displicência esses pobres desgraçados fazem a confissão de um ano de sua vida. Oh, não, amigo, não é um criminoso cheio de vergonha e imbuído da dor de ter ofendido a Deus que se humilha, que acusa a si mesmo, que implora um perdão do qual se reconhece infinitamente indigno. Mas será que me atreverei a dizê-lo? Um homem que parece contar uma história, narrando-a mal, desfigurando-a, procurando aparecer o mais inocente possível. Escutai-o. Não foi ele quem cometeu tal pecado de impureza. Foi outro que lhe pediu, como se ele não fosse dono de si, para seguir ou não seu conselho. Não foi ele quem ficou furioso, mas o vizinho que lhe disse uma palavra ofensiva. Faltou à missa, é verdade, mas foi por culpa do companheiro. Uma vez comeu carne em dia proibido, mas se não lhe tivessem induzido a fazê-lo, não o teria feito. Falou mal, mas é por causa de quem se encontrava perto dele. Falemos claramente. O marido acusa a esposa e a esposa ao marido. O irmão acusa a irmã e a irmã ao irmão. O senhor ao criado e o servo tenta, tanto quanto possível, descarregar-se no patrão. Ao rezar o confiteor, eles mesmos se acusam, já que dizem por minha culpa. 2 minutos depois, desculpam a si mesmos e acusam os outros. Nem humildade, nem sinceridade, nem dor. Tais são as disposições daqueles que só se confessam uma vez ao ano. Pela forma de declarar seus pecados, o pobre sacerdote compreenderá claramente a falta de disposições para receber a absolvição. Queres talvez adiar essa confissão por algum tempo, a fim de evitar um sacrilégio? O padre sugere. Escutai-os. Começam reclamando, dizendo que não têm tempo para voltar e que em outro dia não estarão mais bem preparados. E acabam dizendo ao padre que, se não quiser escutá-los hoje, irão ao outro menos escrupuloso, que os mandará embora sem repreensões. Como se o confessor não pudesse viver sem eles, pobres cegos. Julgai, pois, depois do que disseram, pois são suas disposições. O sacerdote vê muito claramente, pela forma como se acusam, que aquelas confissões não são íntegras, que aqueles infelizes não dizem tudo. Vê-se obrigado a fazer-lhes 1000 perguntas. Eles não declaram nem o número, nem as circunstâncias que mudam a espécie. Há certos pecados que eles desejariam falar por alto, mas então não ousam calá-los completamente. O que fazem então? Declaram-nos pela metade, como se o confessor pudesse saber o que se passa em seus corações. Contentam-se em narrar suas culpas em conjunto, sem mesmo distinguir pensamentos de desejos. O confessor perguntará: tiveste pensamento de orgulho, de vaidade, de vingança ou impureza? Sabeis que todas essas coisas são pecados mortais quando se consente nelas voluntariamente. Cometeste algumas dessas faltas? Talvez sim, mas não me lembro exatamente. Mas é preciso declarar aproximadamente o número. Sem isso, tuas confissões não têm valor. Ah, Senhor, como queres que eu lembre de todos os pensamentos que tive por um ano? Isto é impossível para mim. Ah, meu Deus, que confissões! Ou melhor, que sacrilégios! Não, meus irmãos, quase nunca se acusam, nesses casos, das circunstâncias que agravam o pecado e que podem transformá-lo em mortal. Ouvi como se acusam. Embriaguei-me. Caluniei meu vizinho. Pequei contra a santa virtude da pureza.
Briguei com meu vizinho. Vinguei-me. Se o confessor não pergunta outra coisa, nada mais dizem. O confessor perguntará: mas quantas vezes fizeste isso? Cometeste esses pecados na igreja? Foi no dia santo do domingo? Foi na frente de teus filhos ou criados? Muitas pessoas o viram. A reputação de teu vizinho foi prejudicada. Esses pensamentos de orgulho surgiram na igreja durante a celebração da Santa Missa. Tu os alimentaste por muito tempo? Os pensamentos contrários à sagrada virtude da pureza foram acompanhados por maus desejos? Esse outro pecado foi devido à falta de consideração ou por malícia? Acrescentaste talvez pecado sobre pecado, pensando que custaria o mesmo acusar-te de poucos que de muitos? Há outros que não se contentam em omitir cada detalhe de suas confissões. Dizem que nada têm a acusar-se, que não têm tempo, que devem partir imediatamente. Não tens tempo, amigo? Então vá embora. Dá no mesmo se ficas ou se vais. Ó meu Deus, que disposições! Ó meu Deus, são esses os pecadores que vêm chorar suas culpas? É preciso reconhecer, contudo, que alguns fazem todo o possível para se examinarem bem e declaram seus pecados do melhor modo que podem, mas com tanta indiferença, com tal frieza, com tão grande insensibilidade, que destroçam o coração do pobre sacerdote. Nada de suspiros, nada de gemidos, nada de lágrimas, nem o menor sinal dos que indicam a dor que seus pecados lhe causam. E, contudo, para que o Padre lhes dê a absolvição, é preciso que fique convencido de que estão com melhores disposições que as que manifestam. Eu sei bem que as lágrimas e os suspiros não são sinais infalíveis de contrição e conversão, mas é raro ver pessoas que choram seus pecados no tribunal da penitência e nem por isso são melhores cristãos. Mas também é muito inadequado narrar com tanta frieza e indiferença o que necessariamente deve entristecer-nos e estimular nossas lágrimas. Se um homem tivesse a certeza de alcançar o perdão, desde que confessasse seu crime, é inútil dizer que o faria deixando correr abundantes lágrimas, nem que fosse pela esperança de que seu exterior conseguisse comover o coração do juiz que deve perdoá-lo. Vede o que faz um doente quando apresenta ao médico suas feridas. Logo ouvireis seus gemidos e vereis seu rosto marcado pelas lágrimas. Olhai o que faz um amigo ao contar-vos suas aflições, seu gesto, o tom de sua voz, a maneira de expressar-se. Tudo nele vos apresenta sua tristeza e sua dor. Por que então nada disso aparece quando nos acusamos de nossos pecados? Não percebeste, meu amigo? Ou talvez muitas vezes já tenhas ficado admirado com isso? Pois bem, agora vou indicar o motivo. É que teu coração não se comove mais do que tuas palavras. É que teu interior se parece com o exterior. Teus pecados não te causam mais dor do que tu demonstras. O que não é difícil de entender, visto que, após teres cumprido o preceito pascal, te manifestas tão pouco cristão. Não é nem mais bom, nem menos pecador que antes. 3. Dissemos que o pesar de ter ofendido a Deus, quando é sincero e verdadeiro, deve conter necessariamente a vontade de não tornar a pecar. E se tal vontade é sincera, vai levar-nos a ser vigilante sobre nossos atos, a arrepender-nos dos maus pensamentos, sejam de vingança, sejam de impureza, tão logo nos demos conta deles, a fugir das ocasiões que nos induzem a pecar, a não omitir coisa alguma do que possa corrigir-nos dos maus hábitos que tenhamos contraído. Pois bem, meu amigo, tua vontade de não tornar a ofender a Deus não foi sincera todas as vezes em que fostes visto nas tavernas e ainda és visto em tais lugares. Quando te encontraram e ainda te encontram junto a determinada companhia com a qual cometeste aquele pecado, hás de concordar comigo que não fizeste esforço extraordinário algum para viver melhor do que viveste durante o ano passado. Por que isso, meu amigo? Porque, eis aqui, é que não desejas corrigir-te de forma alguma, é que tua confissão foi apenas uma mentira e tua contrição um simulacro de penitência.
Queres uma segunda prova? Aqui está. De que te acusaste no ano passado? De embriaguez? De impureza? De orgulho? De ira? De negligência no serviço de Deus? E de que te acusaste neste ano? Do mesmo. De que te acusarás no ano que vem, se estiveres vivo? Das mesmas coisas. Por que isso, meus irmãos? Porque não tendes um desejo sincero de levar uma vida mais cristã? Vos confessais como se fosseis realizar um pagamento, e para poderem dizer que celebraram a Páscoa. Ou, se quereis dizer a verdade, reconhecereis que vos confessais todos os anos para acrescentar um novo pecado aos antigos. Dizendo isso com franqueza, declararias exatamente o que tendes feito. E não percebeis que em meio a tudo isso está o diabo que vos engana? Se o espírito maligno vos propusesse que abandonasseis tudo, a vós que tendes o hábito de confessar-vos uma vez por ano, teríeis nojo e não aceitaríeis. Por isso, para ter-vos um dia em suas garras, ele se contenta em manter-vos constantemente em vossos maus hábitos. Duvidais dos que estou dizendo? Examinai vosso comportamento e vede, se depois de tantos anos confessando-vos para a Páscoa, vos corrigistes do menor pecado. Eu falaria melhor se dissesse que a cada ano que passa, vós mergulhais cada vez mais fundo no abismo da culpa. Vós me direis, mas tudo isso não é certamente para encorajar-nos a cumprir pontualmente o preceito da Páscoa. Está bem, mas para que enganar-vos? Já basta o diabo para que eu me misture com seus enganos. Eu vos digo a verdade como ela é. Vós fareis o que quiserdes. Ajo convosco como um médico em meio a uma multidão de doentes. Começa propondo a cada um os remédios adequados para restituir-lhe a saúde. Aos que desprezam tais medicações, ele os deixa de lado. Mas aos que estão dispostos a tomá-los, ele os instrui sobre como devem fazê-lo. Indica o benefício que terão agindo de acordo com a forma e as condições que ele prescreve. Mas, ao mesmo tempo, faz com que vejam o mal que tais medicamentos farão se eles não praticarem tudo o que lhes ordena, ao fazerem uso deles. Sim, meus irmãos, eu faço o mesmo. Proponho para a vossa reflexão quão grandes serão os benefícios que os sacramentos nos prometem. Ou melhor, mostro-vos como, se não frequentamos os sacramentos, jamais poderemos ver Deus e seremos condenados irrevogavelmente. Aqueles que por ignorância ou por impiedade desprezam esses remédios salutares, os únicos capazes de reconciliá-los com Deus, ou os deixam de lado, como aquele médico deixava os doentes que recusavam seus medicamentos. Mas, para aqueles que expressam o desejo de fazer uso deles, é absolutamente necessário dar-lhe a conhecer as disposições de que devem estar munidos. Talvez, meus irmãos, o que eu acabo de dizer vos cause alguma preocupação quanto às vossas confissões passadas. Isto é o que eu desejo de todo o coração, para que eficazmente, movidos pela graça de Deus e estimulados pelo remorso da consciência, aceitei os meios que Deus ainda vos oferece para sairdes do pecado. Alguém dirá, mas o que se deve fazer para reparar tudo isso? Queres saber, meu amigo? Aqui está. Deves começar de novo tuas confissões, desde o ponto em que possa julgar que começaste a fazê-las sem contrição. Te acusarás do número de confissões e comunhões. Dirás também se dissimulaste algum pecado e se fizeste algum esforço para evitar as recaídas. Para que tuas confissões possam consolar-te, é preciso que cada uma delas tenha operado em ti alguma mudança. É preciso que faças o que nos diz o Evangelho do dia da Páscoa, falando de Jesus Cristo, que, tendo saído da sepultura, jamais voltou a entrar nela. Vós deveis fazer o mesmo. Depois de confessardes vossos pecados, jamais deveis voltar a cometê-los. É preciso que substituais em vossos corações esses impulsos de raiva e esse ar altivo com que vos mostrais ao menor insulto pela doçura e bondade e a caridade. Esquecieis vossas orações da manhã e da noite, ou vos viam fazendo-as sem atenção e respeito. Se agora realmente abandonastes o pecado,
Todas as manhãs e todas as noites sereis vistos entregando-vos à oração, com aquela atenção e aquele respeito que a presença de Deus deve sempre inspirar. No dia santo do domingo, acostumáveis ir ao templo quando os ofícios divinos já estavam bem avançados. Agora, se celebrastes bem a Páscoa, sereis vistos desde cedo, fazendo os preparativos para assistirdes dignamente a tão grande ato. Em vez de ser vista correndo de uma casa para outra, ocupando-se dos comportamentos alheios, aquela mãe de família será vista ocupada em seus afazeres, instruindo seus filhos, ou seja, a virtude se manifestará em todas as suas ações. Ela fará como aquela jovem que por algum tempo se entregou aos prazeres, mesmo os mais vergonhosos. Mas, tendo refletido sobre o estado terrível em que se afundava, e criando um saudável horror de si mesma, converteu-se. Depois de algum tempo, encontrou um jovem que fora seu companheiro nos dias de prazeres. Quando ela a viu, começou a falar-lhe a mesma linguagem daquele tempo. Mas ela olhou para ele com um ar de desprezo e indignação, lembrando-se do papel que aquele desgraçado havia exercido em suas ofensas contra Deus. Admirado, o jovem lhe disse que de fato não a conhecia. Ah, desgraçado, pois eu te conheci demasiadamente. Vejo muito bem que continuas o mesmo, enterrado no lamaçal do crime. Mas eu, graças a Deus, estou inteiramente outra. Deixei para sempre aquele maldito pecado que tanto desfigurou minha pobre alma. Ah, não! Prefiro morrer 1000 vezes a recair em meus crimes passados. Oh, que belo exemplo para um cristão que teve a infelicidade de pecar. Que devemos concluir de tudo isso? Vede, meus irmãos, se não quereis ser condenados, não vos contenteis em confessar os pecados uma vez ao ano, já que, encontrando-vos no estado de pecado, correreis perigo de permanecer nele e perder-vos por toda a eternidade. Se tivestes a desgraça de omitir, por temor ou por vergonha, algum pecado, ou se vos confessastes sem contrição e sem desejo de corrigir-vos, ou mesmo se, depois de tantos anos, confessando, não percebeis mudança alguma em vossas vidas, concluí que vossas confissões nada valeram, e, portanto, nada mais foram que sacrilégios e abominações que vão lançar-vos no fundo do inferno. Aqueles que não cumprem o preceito pascal, nada tenho a dizer, já que, se desejam condenar-se a todo custo, têm plena capacidade para fazê-lo. Lamentemos sua desgraça, roguemos a Deus por eles. A caridade que devemos ter para com os demais nos obriga a isso. Peçamos a Deus que não nos deixe cair em tal cegueira. Resistamos bravamente ao mundo e ao demônio. Suspiremos sem cessar por nossa verdadeira pátria, que é o céu, nossa glória, nossa recompensa e nossa felicidade. Isso é o que desejo a todos vós.